O que existe é urso. Há 150 mil anos atrás, quando, no último interglacial, o urso subiu, foi para regiões do Canadá mais frias, e quando começou a ficar branco, um bicho preto, no meio de um ambiente branco, né, era presa fácil. Então ele foi mudando a sua pelagem e acabou ficando branco. Mas ele é um urso como outro qualquer, e hoje é uma população muito grande, muito maior do que se tinha há 40, 50 anos atrás, que ataca inclusive as vilas devido ao fato de que durante o inverno eles não têm alimento. E, além disso, o gelo, quando derrete, é o gelo flutuante. O gelo flutuante não aumenta nível de mar, porque ele já desloca o volume que vai ocupar quando derreter. E qual é a causa disso? A causa são as correntes marinhas que levam água mais quente da região tropical em direção ao Ártico. Essa água mais quente entra por debaixo do gelo e derrete o gelo. E quando a base fica mais fraca, então todo aquele peso da geleira cai. Portanto, é um fenômeno natural. Já tinha ocorrido isso entre 1938 e 1942, documentado com fotos, com navios circulando no Ártico, um degelo muito maior do que agora, esse de 2007. 2007 realmente chegou a uma diminuição de 3 milhões de quilômetros quadrados na cobertura de gelo do Ártico. Mas agora, se nós formos olhar os dados de setembro de 2009, já viu que já recuperou. Existe um ciclo lunar de 18,66 anos, em que quando esse ciclo está num pico, como foi agora 2006, então a região do mar, dentro dos trópicos, ou 30 graus norte, 30 graus sul, ela fica um pouco mais elevada. Isso cria um desnível e faz com que as correntes marinhas se acelerem em direção aos polos. Quando elas se aceleram, elas levam mais calor. O efeito da Lua no movimento das marés exatamente, é maior. E aí maior. A amplitude da maré é maior. Então, tem um ciclo de aproximadamente... Mas isso serve para maré alta e para maré baixa. Não, mas tem um ciclo aproximadamente de 19 anos. O pico foi agora, em 2006, causou grandes desastres no nosso litoral brasileiro. Por exemplo, Maceió teve marés com 3 metros de altura. Belém, 3,8 metros de altura, que invadiu todo o veropeso. Quando você vem mais para o sul, né, aí a amplitude é menor da maré. Atingiu o máximo em 2006, tivemos grandes desastres no nosso litoral, coincidiu, entre aspas, com esse degelo. Tá? E agora, esse ciclo lunar está entrando para um mínimo. Daqui 9 anos ele vai estar no mínimo, mas daqui mais cerca de 18 anos, ou seja, lá pelo ano 2025, ele volta a atingir um máximo de novo e as consequências podem ser até pior por conta, Efraim, da vulnerabilidade da sociedade. Isso. A Gilda tem uma pergunta. Professor, cientistas defendem que as alterações climáticas não são homogêneas. Há micro-regiões que aquecem, enquanto há registros de que outras resfriam. Agora, eu queria que o senhor explicasse isso. E, em seguida, eu quero falar de Tucuruí, que é uma micro-região que eu assisti uma mudança climática. Você está perfeitamente correta, Zilda. Não pode se falar numa temperatura média global, porque começa que os hemisférios são diferentes. O hemisfério sul tem 81% de oceanos e 19% de continentes dentro da região tropical, praticamente. Enquanto o hemisfério norte tem 40% de continentes e 60% de oceanos, e a maior parte da massa continental do hemisfério norte está fora dos trópicos. Então, você tem toda a razão quando diz que não existe um clima global. Existem climas localizados. E o que a gente percebe que é, nesse aspecto, o homem pode atrapalhar tudo. O homem tem a sua capacidade destruidora no microclima. Sob o ponto de vista global, quando a gente fala de aquecimento global, de mudanças globais, o homem não tem como interferir, porque os níveis de energia são muito altos comparado com o que a gente produz.
o planeta tem, então, 29% de continentes, 71% de oceanos. Dos 29% de continentes, 15%, quer dizer, metade disso, são terras geladas, gelo e areia, como o deserto do Saara, por exemplo, sozinho tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Os restantes 14%, 7%, felizmente, ainda são florestas naturais, como a Amazônia, o Congo e Bornéu. Resta para o homem manipular apenas 7% da superfície terrestre. Em 510 milhões de quilômetros quadrados, o homem manipula só da ordem de 36 milhões de quilômetros quadrados. Então, globalmente, o homem não pode fazer nada. Agora, localmente, ele pode, porque à medida que ele desmata, por exemplo, tira a proteção do solo, a chuva tropical chega mais intensa, a energia cinética das gotas é muito grande, desagrega as partículas do solo. Nós calculamos na Amazônia um aumento de 3.000 metros cúbicos por hectare quando você tira a floresta. Então, essa água produz uma enxurrada, leva as partículas de solo para os rios, assoreia os rios, muda a qualidade da água, muda a qualidade da vida aquática. Quer dizer, é um desastre. O homem consegue localmente fazer um desastre, principalmente com relação à erosão. Claro, professor, quando se fala da floresta, então... Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, entrevistando o professor Luiz Carlos Molion.